Na vida existem muitas perguntas e poucas respostas. Você já parou para pensar como está o mundo atual e onde isso tudo vai parar? Guerras, conflitos, terremotos, fome, peste, miséria, desespero e angústia. Algumas vezes você já se sentiu só, mesmo em meio a uma grande multidão? Já sentiu incertezas em sua vida e não achou nada e nem ninguém em quem confiar? Por que e para que você nasceu? E quando você morre, para onde você vai? Por que criancinhas inocentes sofrem? Por que os maus prosperam mais do que os justos? Alguma vez você já chamou por Deus e teve a sensação de que Ele não te ouviu? Na vida existem muitas perguntas e poucas respostas. Motivo este que tem levado milhões de pessoas em todo o mundo a perderem o sentido e o sabor da vida. No entanto, hoje eu venho aqui para te dizer que existe sim respostas, porque a partir de agora você irá enxergar à luz da Bíblia. Pois é, meu amigo, a partir de agora você irá enxergar à luz da Bíblia. Sábado, 13 horas e 8 minutos, aqui pela Rádio Água Branca FM, eu, Jobson Gouveia, mais uma vez estou aqui para, junto com você, meditarmos e estudarmos um pouco na Palavra de Deus. O nosso muito boa tarde, quero logo abraçar, antes que eu esqueça, aqui o meu amigo Miguel, lá no seu Lava Jato. Alô, Miguel, não esqueci do seu abraço, do seu alô, meu amigo. Aproveite e estenda aí para o Manuelzinho, também para a Marleide. Deus abençoe vocês grandemente. Este é o programa A Luz da Bíblia e eu sou Jobson Gouveia. E mais uma vez hoje nós vamos estudar sobre um tema maravilhoso. O tema se encontra lá no 4º Evangelho da Bíblia, no capítulo 9, no livro de João. Vamos estudar sobre a cura de um homem cego. Você sabia que dentre as muitas curas que Jesus fez aqui, ele curou um homem cego? Pois é, meu amigo, ele curou um homem cego, mas quero chamar a sua atenção. Para Deus, a cegueira não é apenas uma cegueira física. Você sabia disso? Tem gente que é cego mesmo enxergando. Você já deixou de enxergar muitas coisas que estavam em cima de você, a um passo do seu nariz, e você ainda, mesmo tendo os olhos bons, a vista boa, e você não enxergou? Você sabia que Deus, Ele não se limita a falar apenas da cegueira física, mas que Ele condena aquelas pessoas que, podendo enxergar, não enxergam. Seja porque elas não querem, esse é o maior motivo, né? Por exemplo, aqui quantas vezes eu não disse a você verdades preciosas, mas que você não tem praticado ao longo do seu dia. Você é um cego espiritual. O cego físico, ele não pode ser condenado apenas pela sua cegueira física, isso aí não tem nada a ver. Mas aquela pessoa que tem os dois olhos e que enxerga muito bem, mas que em enxergando não pratica aquilo que ele enxergou, este sim vai ser condenado por Deus. Você quer saber como foi o encontro de Jesus e o homem que era cego? Depois, ao ele encontrar os fariseus, teve uma briga tamanha, inclusive os três, Jesus, o cego e os fariseus, e foi aquela briga medonha. Quer saber como terminou essa história? Então não saia daí. Mas antes, vamos ouvir aqui esse lindo hino de louvor e em seguida nós já voltamos. Então é momento de ouvir este lindo hino de louvor. Podes falar de paz quando há guerras aqui, e ser feliz quando há ódio por aí.
seguindo pela estrada sem saber onde ir. Todos correm sem ver o fim. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz podes ter também, se apenas estenderes a mão. Muitos estão buscando esta paz em coisas que não têm valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente em Deus. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, tão doce paz, é possível somente em Deus, em Deus, em Deus. Nós agora voltamos para o estudo da Palavra de Deus e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la aí no livro de João e no capítulo 9. Nós vamos aqui falar sobre a famosa cura de um homem que, segundo o texto, era cego de nascença. Curioso que o texto já explicita isso aqui. Olha só, no versículo 1 diz o seguinte: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Por que será que o texto diz cego de nascença? Porque ele não disse só um cego. Ele disse cego de nascença por um motivo, meu amigo. Sabe qual foi? Porque o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito de Deus e, portanto, conhecendo o futuro, sabia que nos tempos presentes, tempos nos quais vivemos, haveria uma contrafação dos verdadeiros milagres de Jesus. É isto mesmo que você ouviu. Haveria uma falsificação dos milagres de Cristo. O que nós vemos aí de multidões de igrejas, de líderes, que não importando o que fazem, o que ensinam, né, com uma vida totalmente de cabeça para baixo, mas ainda assim, curando as pessoas, é um absurdo. A Bíblia, então, ela nos mostra que um cego de nascença foi curado por Jesus. A maioria das curas que nós vemos aí não são de nascença, você já percebeu isso? Não é o cego de nascença, o moco de nascença, o mudo de nascença, o aleijado de nascença, não. Foram doenças adquiridas ao longo da vida e que por isso podem facilmente serem revertidas. Facilmente, não é para qualquer um, certo? Não é qualquer um que vai reverter uma doença assim severa, mas é muito mais fácil do que uma doença de nascença. E é por isso que a Bíblia explicita isso logo no primeiro verso. O homem que foi curado por Jesus não foi um homem que arrumou uma cegueira ao longo da vida, uma catarata, né? Ou vazou o olho, como a gente diz. Não, ele nasceu cego. Portanto, uma condição congênita bem mais difícil do que a cegueira arranjada ao longo da vida. E foi justamente esta que Jesus curou, ok?
Então, o primeiro versículo já nos chama a atenção para que os problemas que caem sobre mim e você, mas que vêm de nascença, problemas físicos, mentais e tais, eles são somente curados pelo poder de Deus. Essas outras doenças físicas, neurais, espirituais, emocionais, elas podem muito bem serem curadas. Serem curadas. Pessoas que têm um alto nível de vibração, mesmo fazendo coisas erradas, elas conseguem curar outra. Você sabia disso? Não necessariamente é somente o poder de Deus. Ainda existe o poder de Satanás que também cura pessoas para enganar. E aí você crê que foi Deus que curou, olha só. Mas não, Satanás tem o poder de curar e por isso enganar muito mais pessoas. Então devemos ter os olhos bem abertos para os tipos de cura. Lembre-se que Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24, no famoso sermão apocalíptico, de que muitas pessoas iriam fazer curas em seu nome. Senhor, eu curei o cego, mas Senhor, eu ressuscitei o morto. E Jesus disse, olha, afaste-se de mim. Em Lucas capítulo 21 também ele fala sobre isso. Então ele diz, em outras palavras, cuidado que nem toda cura é minha. Há curas que são do inimigo para enganar vocês. Pelos seus frutos os conhecereis. É a advertência de Jesus, ok? Ficou agora com a orelha puxada? Pois bem, espero que você não seja mais enganado. Vamos seguir comigo? Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi. Rabi é uma palavra hebraica que significa mestre, ok? Os discípulos chamavam Jesus de Rabi ou de Rabone, que em hebraico significa mestre. Então os seus discípulos lhe disseram, Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Ele ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? Olha só a ideia dos discípulos. Olha, meu amigo, os discípulos, pelo fato de serem discípulos, nós achamos que eles tinham as mesmas características de Jesus, o mesmo poder de Jesus, a mesma moral de Jesus, mas não. Os discípulos, eles eram como eu e você, bestas, meninos no entendimento, ignorantes. E eles olharam para o homem cego e disseram, ô Jesus, mestre, quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Ou foram os seus pais e por isso ele nasceu cego? Olha só, os discípulos tinham uma ideia de que as pessoas que nascem com defeito era por conta ou do pecado dele, numa outra vida, ou do pecado de seus pais, e por isso ele estaria pagando pelos seus pais. Olha só, ainda hoje nossos pais, nossos avós, muitos de nossos familiares, aqueles mais antigos, eles acham que Deus castiga a mim no meu filho. Eles acham que se o meu filho nasce com um problema, sou eu que estou pagando um pecado que eu cometi lá longe. Olha que ideia, hein, meu amigo? Olha, um Deus desse aí, eu não quero nem conversa com ele, viu? Eu vou dizer a você aqui bem claramente, um Deus desse eu não sirvo. Um Deus desse que castiga o meu filho, que não tem culpa de nada e vai pagar pelos atos que eu fiz, que Deus é esse? Ele está parecendo mais para o diabo, não? Está parecendo mais com o diabo do que com Deus, o Pai de Jesus. Aquele Deus que é puramente amor. É neste Deus que eu acredito. E é este Deus que eu vou mostrar a você hoje aqui, pela leitura do texto de João. Esse Deus que ele é personificado pelo seu Filho Jesus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Jesus disse a seus discípulos. Então, quer saber quem é Deus? É só você olhar a vida de Jesus. Aquele Deus que castiga, que está lá no céu, com um tridente na mão, que
lança raios de fogo aqui, de raiva contra seus filhos, esse Deus aí é o Zeus grego, tá bom? Não é o Deus, o Pai de Jesus. Por favor, não misture as coisas. Você imagina um Deus que está com um chicote lá, sentado num grande trono, com as suas sobrancelhas fechadas, com a sua boca em formato de S, demonstrando raiva? Não, tire isso da sua cabeça, meu amigo. Um Deus tão poderoso quanto Ele é, não precisa sentir essa raiva. Quando Ele quiser julgar um ser humano, é só Ele estalar o dedo. Afinal, lembre-se que Ele criou o mundo pela sua palavra. O salmista diz que pela sua palavra logo o mundo se fez. Então Deus estralou um dedo, Ele pode criar um mundo e destruir outro. Ele não precisa estar com raiva, entendeu? Como nós seres humanos, nós é que sentimos raiva um do outro e ficamos intrigados e desejamos o mal. E na hora que temos a chance de fazer o mal àquela pessoa, a gente faz. Por favor, isso aí não tem nada a ver com Deus, ok? Bote isso na sua linda cabecinha e na sua inocente cabecinha. Siga comigo. Jesus, então, respondendo aos discípulos, lhes disse: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, então Jesus aqui explica aos seus discípulos que eram como crianças, eram ignorantes em muitos assuntos muito piores do que eu e você. Pode ter certeza de uma coisa, eu e você hoje sabemos muitas coisas mais do que os discípulos sabiam. Quantas vezes aqueles homens não decepcionaram Jesus? Jesus botava a mão na testa e diz: oh meu Deus, 3 anos já que eu estou com esses 12 e eles não aprenderam ainda. Não à toa que Jesus de vez em quando puxava a orelha deles. Sobretudo de Pedro, né? Que Pedro pulava na frente, falava logo besteira, queria ser o primeiro, queria ser o maior, o porta-voz de Deus, e sempre levava uma cacetada de Jesus. Jesus sempre puxava o tapete dele, né? Interessante. Mas vamos lá. Jesus então disse que aquela cegueira foi para a honra e glória de Deus. Então isso aqui nos ensina, sabe o quê? Isso aqui nos ensina que todo o mal do mundo, ele está debaixo do poder de Deus. Deus permite o mal no mundo para que venha o bem. E vindo o bem, aquela pessoa que estava com o mal, sinta o poder de Deus, veja, saia da sua cegueira espiritual e se converta. É o que nós vamos ver aqui neste texto de João capítulo 9, que os fariseus, sendo maus, eles não se converteram, mesmo vendo os sinais que Jesus fazia. Eles continuavam levando uma vida errada, uma vida de roubo, de homicídios, de cobiça, de injúrias, de maldição. Os fariseus eram verdadeiros filhos do diabo. Eram aquelas pessoas que metiam a língua no outro, desejavam o mal do próximo, compravam e não pagavam, roubavam se achasse fácil. Até questão de morte tinha ali entre eles. Eles eram filhos do diabo realmente. É por isso que Jesus batia de frente com eles. E não à toa Jesus hoje chamou de filhos da serpente. Chamou-os de filhos da serpente. Olha só, filhos do diabo. Pois é, meu amigo. Espero que você não seja um filho do diabo, porque se for, não haverá salvação para você. O filho do diabo, por ser filho do diabo, ele já escolheu seu caminho desde antes. Ele só vem aqui cumpri-lo. Entendeu? Não há salvação para um filho do diabo. É por isso que você vai ver aí pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. São os cegos. É o que nós vamos ver aqui no texto lindo e maravilhoso de João capítulo 9. Siga comigo a leitura e nós vamos destrinchando estes versículos. Então Jesus diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto ainda é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que à noite não se pode trabalhar. E agora as pessoas que trabalham à noite estão perdidas? Não, meu amigo. Olha, nem tudo o que se lê na Bíblia se entende como se lê. A Bíblia é um livro muito profundo. Crianças espirituais não vão entendê-la. É necessário muito estudo, muita meditação, muita oração, muita convivência com Deus. A criança, quando falo criança, me refiro no estado de espírito, de conhecimento, que há muitos adultos que, por serem ignorantes, são como crianças, inocentes, não na maldade, no conhecimento, entendeu? Então há pessoas que pegam este texto aqui e dizem, olha, Jesus está dizendo que não pode trabalhar à noite, ó. Não é isso que ele está dizendo. Assim como a cura física aqui não importou. Para Jesus não importou, importou para o cego, mas para Jesus não importou. Importou a cura de espírito. Era essa cura que Jesus queria que os fariseus tivessem. Mas Jesus disse, olha, vocês podem enxergar, mas porque vocês podem enxergar e não fazem a coisa certa, permanece sobre vocês o vosso pecado. E aí, em outras palavras, Jesus disse a eles de uma forma branda, disse, olha, vocês já estão condenados. Sabem o que devem fazer, mas não fazem. Mas Jesus não disse assim diretamente. Senão, eles matariam Jesus ali antes da hora. Jesus sabia disso. Muitas vezes, Jesus ele usou de seu poder para sair das mãos desses homens ali, a sua sabedoria, porque ele falava de uma forma branda. Aquilo que na língua portuguesa hoje, nós chamamos de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome. Poxa, eu esqueci aqui uma figura de linguagem que nós usamos quando queremos dizer uma coisa grave, mas dizemos de uma forma bem leve. Tem um pequeno nome, pessoal, uma figura de linguagem aqui, eu esqueci. Se eu lembrar, depois eu digo a vocês, tá bom? Então Jesus, se ele tem dito com todas as letras, as palavras ali, ele poderia ser preso e ter sido morto antes do tempo. Então Jesus não disse que eles já estavam condenados. Jesus disse, olha, o vosso pecado permanece. Se permanece é porque não foi apagado ainda, certo? O pecado deles. Então, quem está com o pecado e não se arrepende, será condenado. É isso que Jesus queria dizer aqui. Então, quando ele diz assim, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, isto é, de Deus, o seu Pai, enquanto é de dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando aqui em relação às trevas espirituais, a negritude do espírito, ou seja, a mentira, a pecado, a falsidade, tudo de ruim, são as trevas. Nesse período aí, ninguém pode trabalhar. Jesus não pode trabalhar numa pessoa que está cheia de trevas e que não quer se arrepender. Jesus disse também que essas trevas significam ali os fariseus. Os fariseus estavam chegando, ele fez a cura, os discípulos lhe perguntaram e Jesus disse, olha, eu tenho que fazer as coisas de Deus ainda enquanto é de dia, porque as trevas vêm. Ou seja, os fariseus já estavam vindo ali e Jesus não poderia mais manter a conversa, certo? Entre eles ali, porque ia revelar algumas coisas e os fariseus poderiam escutar. As trevas aqui também eram sinônimo para a morte de Jesus. Enquanto ele estava ali, era de dia, mas quando as trevas chegassem, ele iria morrer, então ele não poderia mais ali estar naquele momento, entendeu? Então as trevas significam pelo menos 3 coisas. Então veja, a palavra de Deus ela é fantástica. Com apenas uma palavra, Deus fala de forma variada, fala para pessoas diferentes, em tempos diferentes. É a maior prova de que a sua palavra é eterna, ela ultrapassa o tempo e o espaço. Com uma única palavra, Deus fala a Adão, fala a Noé, fala a Abraão, fala a nós e fala ao futuro, aqueles que ainda virão. Por uma única palavra, não precisa dizer de novo, não precisa escrever de novo, não precisa escrever outros textos. Por exemplo, aqui, nós seres humanos,
queremos dizer uma coisa, às vezes nós temos que dar uma aula inteira para dizer alguma coisa. Às vezes eu tenho que escrever um livro inteiro para dizer alguma coisa a você. Deus não. Com uma palavra, Ele diz um livro inteiro. Com uma palavra, Ele diz uma aula inteira, uma vida inteira. Ele pode fazer, Ele sabe fazer. Nós nem podemos e nem sabemos, ok? É por isso que somos humanos, somos limitados. Deus é Deus. Então você entendeu agora o que Jesus quis dizer com as suas palavras? No verso 5, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Viu só? Então aqui ele se refere mais uma vez à sua morte. Olha, enquanto eu estou no mundo, porque eu vou ser tirado, eu vou ser morto. Então, enquanto eu estou aqui fisicamente com vocês, eu sou a luz do mundo. Curioso que no capítulo 8, voltando um capítulo, no versículo 12, Jesus diz ali, frente ao templo, diante dos fariseus, diante dos seus discípulos, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Quando ele disse isso, meu amigo, os fariseus pularam de lá já querendo matá-lo. É uma blasfêmia. Ele disse que é a luz do mundo, ele disse que é Deus. Blasfemou, merece a morte. Sabe? Era assim que os fariseus queriam sempre fazer. Doido para pegá-lo numa controvérsia, para matá-lo. De maneira que Jesus, como disse, muitas vezes ele tinha que falar suas verdades preciosas de uma forma bem leve, que os enganava. Eles eram tão pecadores que eram burros. Não pegavam as coisas nas entrelinhas, como eu e você pegamos hoje, certo? Molhei um pouquinho aqui a garganta, mas olha só, espero que até aqui você esteja entendendo. Tenho me esforçado o máximo para explicar aqui a você e espero que você esteja realmente no fio da meada, andando no caminho da verdade aqui, porque estou tentando trazer a você essa verdade maravilhosa do capítulo 9 do livro de João. Então Jesus disse: olha, enquanto eu estou no mundo, porque eu vou morrer, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Aqui, o nosso Jesus está revivendo o que fez lá no Jardim do Éden com Adão. Pegou o barro, molhou o barro e agora passou nos olhos do cego. A mesma atitude que ele fez para moldar Adão. Pega o barro lá, molha-o, faz aquela forma, aquela imagem que hoje nós chamamos de ser humano, e em seguida sopra sobre aquele boneco de barro o seu espírito, e aquele boneco de barro agora começa a se mover. Está vivo, é Adão, o primeiro ser vivente. Então Jesus faz esse mesmo processo aqui com o cego. Ele pega um pouquinho de barro, cospe, olha só, não foi água do mar, não foi água do açude, de um rio, de um riacho, de um poço, não. Foi o seu cuspe, a sua saliva. Olha, que saliva poderosa, hein? Ô Senhor Jesus, passa dessa tua saliva aqui nos meus olhos. Em mim todo, me dá um banho com a tua saliva. Nós temos nojo da saliva humana, mas da saliva divina, de forma alguma. Seria um prazer que ele me desse um banho com o seu cuspe, com a sua santa saliva. Tiraria todos os meus defeitos e lavaria os meus pecados. Os pecados podem ser lavados só pela fé, certo, pessoal? Os nossos pecados podem ser lavados pela fé. Se aí na sua casa, onde você estiver agora me ouvindo, se a tua fé estiver ardendo, o teu coração estiver queimando, você agora clamar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, serão perdoados, serão apagados automaticamente. Não precisa você fazer mais nada. Não precisa nem se batizar. O batismo é apenas um testemunho, certo? Mas o que vale é a lavagem do seu coração. E quando você é arrependido, clama, grita, chora, você já lavou o seu coração. É o nascer do Espírito. Você nasceu do Espírito.
Depois você pode sim nascer da água, que poderia ser aí um símbolo para o batismo, certo? Não precisa você se confessar a nenhum homem. Não, em sua casa aí, no seu trabalho, na sua roça, dentro do seu carro, onde é que você está? Na prisão, onde é que você está? Na cama de um hospital? Está doendo, ou doente, está morrendo? Ótimo, eleve a sua fé, arrependa-se dos seus pecados e agora, confessando a Jesus, você pode agora, pela fé, ser perdoado. É uma coisa mágica. E olha, você automaticamente sente aquele peso sair de você. E isto vai te dar uma capacitação para você ser vencedor em todos os problemas da sua vida. Que Deus maravilhoso, que Deus tão bondoso, que deu o seu Filho Jesus para morrer e para nos deixar o exemplo perfeito para mim e para você, e que nos dá ainda o seu poder para enxergarmos, para andarmos, para ouvirmos, para falarmos. Tudo que nós fazemos aqui é pelo poder de Deus, mediante Jesus. Não foi diferente lá com aquele homem cego de nascença. Jesus então formou mais um pouquinho de barro, passa nos seus olhos, e então pede para que ele vá se lavar. Curioso que aquele homem já tinha entrado num famoso tanque, numa água que tinha ali, que diziam que os anjos agitavam aquela água e ela tinha o poder de curar as pessoas. Mas aquele homem nunca foi curado. Agora sim, o Filho de Deus chega até aquele local, até aquele homem, e com um simbolismo, fazendo um pouquinho de barro molhado, passando nos olhos, dizendo a ele: olha, foi eu que criei a visão. Olha, fui eu quem criou os teus olhos, então eu sei como curar. Eu criei assim, ó, fazendo esse barrinho. Então eu vou te dar a cura assim também. Vou fazer esse lodinho aqui e vou passar nos seus olhos. Você vai lavar. Vai servir de testemunho, não só para você, mas para todos os outros. Interessante, né? Já viu assim um Jesus tão poderoso quanto este dos evangelhos? Você sabia que ele está vivo hoje? Ele não ficou morto naquela cruz, não ficou na tumba. Ao terceiro dia ele cumpriu a promessa do seu Pai, foi elevado às alturas, para de lá enviar o seu Espírito que está aqui presente conosco. E que essas coisas, essas curas, esses milagres, podem ainda ser feitos pelo poder da fé. Agora, cuidado, porque o diabo sabe disso e vai enganar muita gente, e tem enganado. Vamos seguir aqui. Então disse-lhe Jesus: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Quando ele lavou, ele já veio correndo, alegre e danado. Vinha para agradecer a Jesus, vinha cantando, louvando a Deus. Imagino que dando gritos, né, meu amigo? Imagina o cara que nasceu cego e agora ele podia ver. É coisa maravilhosa. Ele, com certeza, ele gritou, ele pulou, ele escancarou a goela ali para todo mundo ouvir. E o que chamou a atenção dos fariseus. Imediatamente eles olharam assim e disseram: que louco é esse? Que doido é esse que está gritando aí, que era cego e agora está podendo enxergar? Que história é essa? Isso é balela. Se os nossos sacerdotes não podem fazer essa cura, quem é que curou esse homem? Só se for o diabo. E aí, com isso, eles foram se achegando. Daqui a pouco um monte de fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, né? E pessoas da rua, pessoas que estavam ali no templo. E olhe, o homem que era cego agora chega próximo de Jesus. Quando ele chega próximo de Jesus, os fariseus, os saduceus ali, os sacerdotes, já matam a charada de: já sei, foi esse tal de Jesus de novo. Esse homem veio fazendo curas e milagres à torto e à direito por aí, e multidões o estão seguindo. Nós temos que dar um basta nele. Esse cara vai tirar o povo da nossa igreja. E os nossos dízimos? Nós vamos passar fome. Olha só,
Será que não é isso que a gente vê hoje também, pessoal? Líderes religiosos brigando pelas suas ovelhas por conta do dízimo. Não é por conta delas, não. Então nem aí se eles vão se salvar, se perder. É por conta da sua sustância, daquilo que os mantém vivos. Com seu poder, com seu status, com a sua imagem. É a questão financeira. Sempre foi assim. Siga comigo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é esse homem aquele que estava mendigando ali que era cego? Uns diziam: é este. E outros diziam: olha, parece com ele. E ele afirmava, o homem que era cego: sou eu. E aí o povo dizia: como é que se te abriram os olhos? Ele respondeu: olha, o homem chamado Jesus fez lodo e passou-me nos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, e então vi. Disseram-lhe: onde está ele, esse homem? E ele disse: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, aquele que antes era cego. Olha, pegaram ele e levaram, os guardas. Vamos ver como se desenrolou isso aqui. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como é que você enxergou? Você não nasceu cego? Os fariseus aqui estavam, como a gente diz aqui no Nordeste, estavam aperreados. O seu poder estava sendo sugado pelo poder de Jesus. A sua fama estava indo por água abaixo, porque o simples galileu, o homem que mal tinha roupa, que mal tinha sandálias, estava tirando agora toda a bagatela daqueles que se vestiam com trajes sacerdotais de linho finíssimo, bordados de ouro. Então diz, o homem que era cego lhes respondeu: olha, apenas ele passou lodo nos meus olhos, eu me lavei e então estou vendo. E alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E então havia muita dissensão entre eles, muita zoada entre eles. Olha só, os fariseus acusavam Jesus que ele não era de Deus, era do diabo, porque ele fez uma cura no sábado. Olha, só um filho do diabo para pensar isso mesmo, né? Ainda hoje, você sabia que há muita gente que diz que não pode fazer nada no sábado? Nada mesmo, nada. Se você fizer uma cura, abençoar uma pessoa, entendeu? Você está transgredindo o sábado. Então veja que a mentalidade dos fariseus ainda existe hoje. Em momento algum, Jesus trabalhou para si. Jesus trabalhou para os outros. Meu Pai trabalha até agora. O mestre falou, João 5,17. E eu trabalho também. Deus não pode parar de trabalhar, né, meu amigo? Jesus não para de trabalhar também no sábado, mas eles não trabalham para ele. Para eles, trabalham por nós e para nós. O verdadeiro servo de Deus, ele procura descansar no 7º dia da semana, no sábado, e trabalhar para o outro e pelo outro. Não ganhar o seu sustento, tá? Ok? Espero que você entenda. Mas é tão claro, a menos que você seja como um fariseu, que podendo enxergar, ainda não vê. No verso 17, tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E aí o cego disse: olha, eu digo que ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram. Achavam que aquele homem não tinha nascido cego. E perguntaram-lhe, dizendo... primeiro levaram para os pais dele e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho? O que vós dizeis? Nasceu ele cego? Como é que ele vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: olha,
nós sabemos que este é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ora, é claro que eles não sabiam, eles não estavam lá. Eles não viam que Jesus tinha feito aquilo. Não viram, não sabiam. Mas a maior testemunha estava ali, o próprio cego. Mas os fariseus estavam muito mais cegos do que o próprio cego. Os fariseus enxergavam, estavam vendo ali, mas não queriam acreditar, então eram os verdadeiros cegos. São esses cegos aí que vão ser punidos, que vão ser condenados. E aí, por fim, o pai do jovem disse: olha, ele já tem idade, ele já é um cara adulto. Pergunte a ele mesmo, e ele vai falar por si mesmo. Não precisa que a gente responda por ele. Os pais do cego tiraram os fariseus de tempo. Pergunta a ele aí, ele já é adulto, ele tem idade, sabe falar. Ele não enxergava, mas agora está enxergando. Então pergunte a ele como é que ele enxergou. No verso 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo, né? Porque estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga. A sinagoga, pessoal, é como se fosse os locais de reunião hoje, que a gente chama de igreja, que fala de forma errada, né? Chamar igreja para um templo de parede, né? Igreja somos nós, as pessoas. As sinagogas, então, são aquilo que nós chamamos hoje como templo, congregação, né? E ser expulso da sinagoga naquela época, pessoal, significava que as pessoas não mais falariam com você. Porque o ser expulso era ser excluído não só da igreja, como da sociedade. Você ficaria como se fosse um leproso. Então os pais desse homem cego aqui, eles tinham medo de serem expulsos, de as pessoas não mais falarem com eles, e eles serem enxergados como uns malditos, porque era assim. Os fariseus se intrigavam deles e mandavam os membros da sua igreja lá, da sinagoga, se intrigar também. De maneira que se você estivesse passando fome e você passasse com comida ali e caísse um pedaço de pão e a pessoa fosse pegar, você dizia: não, é melhor que o cachorro coma do que você comer. Você foi expulso da sinagoga. Você está debaixo de maldição. E se eu me ajuntar a você, eu também vou ser maldito. E se for eu maldito, eu vou me perder. Então que se perca só você. Era assim, meu amigo. Era terrível. Por isso os pais do cego tiveram medo. E disse: olha, pergunte a ele já é adulto. Ele era cego, isso eu sei. Agora eu não sei como ele está enxergando. Pergunte a ele. Então, ao passo que tiraram os judeus de tempo, né, também estavam com medo. Veja, siga comigo aqui. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha nascido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: olha, se é pecador, eu não sei, o Jesus. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego outra hora e nascido cego, agora eu vejo. Mais uma vez, o cego, se o cego, ou melhor, o ex-cego, ele não estava nem aí se ia ser expulso da sinagoga. Esse verdadeiramente enxergou de verdade. Ele ganhou tanto a cura física quanto a cura espiritual, porque ele foi liberto. Aquela cegueira física parece que também o estava cegando espiritualmente. Diferente dos fariseus, que sabiam que Jesus tinha dado a cura sim ao homem, mas dizia que era pelo poder de Satanás. Eles, de acordo com Jesus, permaneceram cegos. Puxa, o quão difícil é para um fariseu enxergar. E olha, o mundo está repleto de fariseus. Pessoas que se dobraram a sua placa de igreja, a sua denominação religiosa, carregam ela nas suas costas, dentro deles mesmos, e acham que nada mais tem fora dali. De que toda a verdade de Deus está ali no seu cantinho, na sua religião, na sua igrejinha. O seu líder religioso é o próprio Jesus. E com isso se fecham. Ficam cegos para as outras pessoas, para o que os outros dizem.
para os outros ensinamentos. A verdade de Deus está aqui conosco e somente na minha igreja. A sua está errada e logo você está no inferno. Sabe? Você que pensa assim, você está sendo como o fariseu, expulsando o pai dos cegos lá da sinagoga. Você está fechando a verdade para aquelas pessoas. Você não pode fazer isso, meu amigo. Eu e você não podemos fechar a porta da verdade de Deus que está em muitos lugares. Não só está em um lugar. Deus tem seus filhos preciosos em todos os lugares. Na igrejinha A, na igrejinha B, na igrejinha C, até mesmo em meio aos ateus. Deus tem filhos. E agora, peguei pesado com você? Você sabia que mesmo um ateu pode ser um filho de Deus? Você sabia que há ateu que é mais sincero do que um religioso farisaico doentio? Eu boto a mão no fogo por muitos ateus, mas não boto por muitos religiosos, por muitos fariseus. Aquele homem ganhou a cura física e a espiritual, a emocional, a conceitual. Aquele homem estava agora livre, porque a verdade em pessoa o libertou. Jesus, ele não foi liberto pela sinagoga, ele não foi liberto pelo templo, pelos sacerdotes, mas pela própria verdade. E é por isso que eu digo a você que me ouve, conheçam a verdade e sejam libertos. Quem é a verdade? A pessoa de Jesus, manifesta pelo seu evangelho. Conheça o evangelho de Cristo. O resto é resto. Você vai conhecer outras coisas? Vai ficar escravo. Vai ficar ali devoto daquilo ou daquele. Conheça a pessoa do Mestre Jesus, o nosso Rabi, o nosso Rabone, o nosso Mestre. E sinta a alegria de ser livre em Cristo. Voe com as asas da liberdade que Cristo te dá. Não para cometer pecados, mas para não ser escravos de homens e de doutrinas de homens. Estamos chegando a mais um final do programa A Luz da Bíblia e espero grandemente que tenha sido você abençoado tanto quanto eu fui no estudo desta palavra de hoje. Que você possa ter sido alimentado e a sua sede espiritual possa ter sido saciada neste exato momento. Eu rogo a Deus, com todo o meu fervor, que o Espírito de Jesus te dê liberdade e que você seja livre e enxergue as verdades ensinadas aqui e em muitos lugares. Que você pese. As verdades de Deus estão sendo distribuídas por aí. Você vai coletando-as como um garimpeiro faz ao coletar as pepitas de ouro. E você as junta e forma ali o seu grande anel dourado da verdade de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Este é o meu desejo. Esta é a minha oração. Que você tenha um restante de dia na presença do Senhor nosso Deus. Um excepcional domingo amanhã e uma semana abençoada.